Amém, Jesus? Eu quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mais uma noite que Deus preparou. E aqui nós estamos reunidos no nome de Jesus. Aqui estamos para louvarmos, glorificarmos, exaltarmos ao nome santo do nosso Deus que já está em nosso meio. A palavra de Deus diz assim, guarda os seus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Apresentai os vossos corpos em holocausto vivo e santo na presença do Senhor. Ou seja, que toda a sua reverência, toda a sua atenção seja voltado para o Espírito de Deus. Que você possa louvar, que você possa glorificar, que você possa exaltar ao nome do seu Criador. Porque se você buscar de todo o seu coração, com certeza o Espírito de Deus ele vai visitar você. Quem crê assim, diga amém. Quem vem em busca da bênção de Deus aí, diga amém, Jesus. Quem tem certeza que vai sair daqui abençoado, mas só com certeza que vai sair daqui abençoado, dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Fala pro seu irmão aí que hoje ele não pode sair daqui sem receber a bênção de Deus. Fala aí, fala assim: hoje você não pode sair daqui sem receber a bênção de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar a Deus. Na sequência nós estaremos a orarmos ao Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos nesse momento dizer assim, aleluia, Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em seu altar, Senhor. E não olhar atrás. Na minha angústia na minha angústia eu procuro a Ti chegar, mas quero só olhar a face enquanto eu ponho Senhor, somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor. Que possamos somente, sempre olhar para Deus, somente olhar a Ti, Senhor. E não para seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em seu altar, Senhor. E não olhar atrás. Aleluia, Jesus. Vamos nesse momento falarmos com Deus. Aleluia, Jesus. É no nome daquele que está acima de todos os nomes,
o nome de Jesus que aqui nós nos encontramos nesta noite. E é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado sejas o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos e sempre. Amém, Jesus. Altíssimo e todo-poderoso Deus, ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus criador de tudo e de todas as coisas. Os céus é a sua morada, o Altíssimo é a tua habitação. E aqui nós estamos diante dos teus olhos, para que mais uma vez louvarmos, engrandecermos e exaltarmos ao teu Espírito que é digno desta adoração. Ó Espírito de Deus, vem nesta noite com teu Espírito, toma a boca do pregador, usa a boca do pregador com uma palavra inspirada pelo dom que há no teu Espírito Santo, onde essa palavra, Senhor, ela vai ao encontro de cada coração, e que todos possam sair abençoados e agraciados pelo poder do nome de Jesus. Oh Deus, apresento a Ti, Senhor, ao Teu profeta Gabriel, a Tua serva pastora Beatriz, a toda a sua casa, a sua família. Abençoa os Teus servos, abençoa, Senhor, a Tua serva missionária Hélia, a todos os Teus ungidos que o Senhor levantou para esta obra. Nós Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Santo dos... Aqueles que puderem ficar de pé, fiquem. Vamos louvar a Deus com alegria na nossa alma, no nosso coração, porque Deus está aqui. Quem crê, dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Dentro de alguns minutos, a palavra de Deus virá ao nosso encontro. E com certeza, quem veio em busca dessa palavra sairá daqui abençoado, porque Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Quem quer ver os céus abertos aí, diga amém, Jesus. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por teus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro.
ver Jerusalém. Quem vai morar em Jerusalém tem certeza? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Você tem um grande valor na presença de Deus, você crê? Quem crê assim, eu tenho um valor para Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Continue louvando a Deus com alegria. Aleluia, Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. O valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso por quê? Esse é o povo de Deus que louva e engrandece o nome do Senhor. Esse é o povo que tem grande valor para Deus. Aleluia! Você tem um valor. Você tem um valor. Agora só a igreja. Solte a sua voz e diga. Bonito, esse é o povo que louva. Esse é o povo que Deus ama. Vocês são almas preciosas que um dia estarão lá na glória. Bonito. Agora todo mundo. Aleluia, Jesus. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. E as palmas louvam e engrandecem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Coloca aí a mão no seu coração. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Na sequência estarei a chamar aqui os jovens para também poder louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Busque, irmãos, louve e exalte ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de um Deus. Esse Deus que é meu, esse Deus que é seu.
nenhum mal tocar na sua vida. Louve a Deus comigo assim, ó. Por toda a minha vida. Fala para Deus em formato de louvor. Fala para Deus, olhando, ó. Ele está vendo você falando para Ele através de louvor. Ouvir a sua voz, que é mais doce do que mel. Ele te tirou e continua te tirando dessa roupa. Forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Glória a Deus. Tu dá ordem às estrelas e ao mar a seus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo. Não há vergonha. E se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra escudo para os que nele creem. Aleluia. Engrandecido e exaltado é o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, engrandecendo e louvando teu nome. Não há vergonha, e se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Só igreja, não há ferrolho. A igreja louve a Deus. Quantos livramentos o Senhor tem te dado. De tantas coisas o Senhor tem te protegido para que você possa estar aqui na presença dEle louvando. Aleluia, Jesus. E a tempestade diante da voz daquele que tudo criou,
glorifique o nome santo do Senhor. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor neste momento. Vamos receber também os jovens que virão aqui para louvar a Deus. Venham no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Saúde os irmãos com a santa paz de Deus. Que os jovens possam se aproximar. Glória a Deus, Santo Deus. Quem pode levantar sua mão e dizer que está feliz por estar na santa presença de Deus? Glória a Deus. Enquanto os jovens vêm se arrumando, semana passada estava viajando. A gente viaja para poder descansar um pouco a mente da correria, de tudo. Mas longe a gente sente saudade de poder de estar na presença de Deus, de estar no santo lugar dele, de poder adorar. Muitos falam que podemos adorar a Deus de longe, podemos adorar a Deus das nossas casas, de qualquer lugar que estejamos, mas o único lugar que verdadeiramente podemos sentir a presença dele é na tua casa. É de união com seus irmãos, com nossos irmãos, todos num só propósito e num só espírito. Que possamos estar adorando, possamos estar conectados com Deus, que possamos deixar com que o Espírito de Deus fale conosco. Que os jovens já estando aqui em cima do santuário, não sei se tem ali, mas muitos irmãos puderam ver que estamos fazendo ali uma rifa em prol do culto que os jovens vão fazer em maio, dia 25 já. Que aqueles que puderem possam ajudar, alguns já conseguiram já ajudar, aqueles que ainda não ajudaram possam procurar os jovens no final do culto, ou às vezes também possa postar no seu status, divulgar para alguém. Com certeza Deus vai preparar um culto glorioso para falar com cada um que está aqui e com aqueles que virão por de fora também. Então aqueles que puderem, não deixem de estar ajudando nesse trabalho e não deixem de estar aqui no culto também dia 25 de maio. Eu gostaria de estar juntamente com eles entoando o louvor do Perto Quer Estar, porque não há outro lugar senão podemos estar perto de Deus. Aqueles irmãos que puderem, gostaria de pedir para se colocarem de pé, possamos colocar as mãos nos nossos corações, não venhamos louvar somente da boca para fora, mas feche os seus olhos e sinta Deus podendo estar falando ao seu lado. Imagine o louvor, você conversando com Deus, falando que quer estar perto dele, que não há outro lugar senão estar diante da face dele, de estar no teu santo lugar. Então que os irmãos possam ajudar com o louvor, possamos nos conectar num só propósito. Perto quero estar, junto
ser. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Proclame a Deus mais uma vez com todo o seu fôlego. Diga numa só voz: te louvarei. Não constância, adorarei. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, Santo Deus, que possamos sempre glorificar a Deus, exaltar Ele com o nosso fôlego, com nossa adoração. Nunca deixe de adorar o Deus vivo a qual nós servimos. Os jovens saudam os irmãos e deixam eles com uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero pedir nesse momento para a igreja se coloque de pé por um instante, por favor. Daqui a alguns minutos, a palavra de Deus, ela virá ao nosso coração. Quem vem em busca da palavra de Deus aí? Você veio em busca da palavra de Deus? Você saiu da sua casa hoje dizendo assim: Deus, fala comigo nessa noite. Se você veio em busca da palavra, Deus, Ele vai falar com você. Aleluia, Jesus. Nesse momento, vamos receber também o nosso irmão, pastor Eliankin. Receba o nosso irmão com uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar, irmãos, um pouquinho. Porque ouvindo esses jovens louvar, ainda mais esse hino que é do nosso tempo, né? E eu sou jovem, viu, irmãos? Mas é de um tempo e é uma letra muito bonita. E eu comecei a lembrar do passado. Eu comecei a sentir Deus nesse lugar, porque o louvor foi extremamente espiritual. E ser espiritual não é ficar gritando, glorificando, é você trazer à sua mente uma meditação com Deus. E Deus começou a colocar uma palavra no meu coração e meu coração ardia. E eu vou transmitir o que Deus colocou no meu coração para você. É algo necessário para cada vida. Principalmente nós, irmãos, que somos uma igreja profética, a Jardim de Deus, a qual Deus falava com a gente através da profecia dele. Então entenda uma coisa, irmãos, que é necessário ter algo na nossa vida. Davi, quando ele sentou o trono, quando ele assumiu o reino de Israel, nasceu no coração dele um desejo. E um desejo muito válido. E é um desejo que todos nós deveríamos ter diante do Espírito Santo de Deus. Entenda, abre o teu coração para que Deus possa falar na tua alma nessa noite. Porque Deus quer entregar uma mensagem para a tua vida nessa noite. Então é necessário que você quebre todo o teu orgulho, toda a tua vaidade, como Salomão dizia, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E comece a se permitir Deus moldar a sua alma, os seus caminhos, no nome de Jesus. Então, sentado no trono, Davi teve um desejo: trazer novamente a aliança para o povo de Israel. Ele tinha o desejo de ir buscar a arca da aliança
e colocar a arca da aliança novamente em Israel. Porque Davi, ele sabia que para que o seu povo prosperasse, para que o seu povo tivesse em paz, para que o seu povo tivesse comunhão com Deus, era necessário ter uma aliança com nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E entenda que cada um de vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, que passou pela água do batismo, que aceitou Jesus, que foi batizado pelo Espírito Santo do Senhor, Deus formou na tua vida uma aliança. E você tem uma aliança direta com o Espírito Santo de Deus. Mas no momento que Davi foi buscar aquela arca da aliança, ele foi de uma maneira, irmãos, a qual ele meditou: isso vai ser bem diante do Senhor, isso vai ser bom diante do Senhor. Ele preparou os melhores homens, ele pegou um carro com bois e foi buscar a arca da aliança e colocou a arca da aliança em cima do carro dos bois. Mas quando chegou a um determinado lugar, aquele carro atolou, virou, e a arca da aliança ia cair. Uzar ia tocar na arca, e quando ele tocou na arca para tentar não deixar ela cair, ele morreu. Ele foi fulminado pelo próprio poder de Deus. Ele morreu porque ele não podia tocar na arca da aliança. E Davi, com medo daquilo que aconteceu com a ira de Deus, ele pegou a arca da aliança e colocou na casa de Obed-edom. Entenda uma coisa: as coisas de Deus, o Espírito Santo do Senhor para habitar na nossa vida, para a nossa vida ser cheia de paz, para a nossa vida ser cheia de alegria, ter prosperidade espiritual, até mesmo ser cheio do Espírito Santo de Deus, é necessário fazer as coisas com perfeição diante de Deus. Para ter a aliança do Senhor na sua vida, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é do jeito que você pensa, mas é do jeito que Deus quer, no nome de Jesus. Às vezes você até glorifica, até louva, até grita, mas não é isso que Deus quer enxergar em você nessa noite, não, irmão. Deus não quer enxergar tuas palavras que saem da sua boca, não, porque palavras são palavras, mas a verdadeira oração é que está no teu coração, é o sentimento que tem. E tem muita gente na igreja um contra o outro. Tem muita gente na igreja fazendo fofoca um contra o outro. Tem muita gente desejando o mal do um do outro. Tem muita gente na igreja questionando a unção do outro. E pensa que quando chegar diante de Deus orar, Deus vai responder. Deus não responde pessoas que têm um coração vazio, que quer carregar a aliança de qualquer maneira. Deus responde aqueles que carregam a aliança com verdade, com justiça diante dele. Por isso que na igreja tem muita pessoa frustrada. Vive de oração, vive de campanha, vive de subida ao monte, vive de jejum, de consagração, e não tem nenhum resultado na vida. Mas aquelas pessoas simples, que você nem nota, mas tem um coração fiel, justo, amável, essas pessoas prosperam, e muitos não entendem por que ele prospera, porque ele anda com o coração íntegro diante do Senhor. 3 meses a arca da aliança na casa do Obed-edom, e Obed-edom começou a prosperar diante de Deus. Um fazendeiro morava fora de Israel, longe. A arca ficou lá, e lá na casa do fazendeiro, o fazendeiro começou a prosperar. A sua vida começou a ficar rica. A sua vida começou a se encher de coisas espirituais e também materiais. Entenda, não é o que você é, não é o que você tem, não é o teu título, não é o teu véu, não é a cor da tua capa, é a sua sinceridade diante de Deus. Davi, irmãos, ele queria buscar a arca da aliança porque ele entendia que ele ia perder tudo, mas ele não queria nunca perder a presença de Deus. Irmão, eu digo para você, se um dia está amarrado, diga, fala aqui o profeta, está amarrado. Um dia eu vim falhar com o Senhor, e nesse dia eu precisar ser punido, porque tudo aquilo que planta tem que ser colhido, não é? É uma lei hermética qual foi dada para todo mundo e ninguém escapa. Ninguém escapa. O que você planta é o que você colhe. Então não adianta chorar. Entenda que o ladrão na cruz, ele plantou, recebeu o perdão do Senhor, mas mesmo assim a sua matéria pereceu. Então entenda que um dia acontecer, irmãos, eu prefiro não sair da igreja, mas eu prefiro ficar na casa do Senhor, sentado no banco, sendo exortado, porque glória a Deus, eu preciso ser exortado para crescer no Senhor, ouvindo a palavra e buscar o Senhor primeiramente,
novamente a comunhão com o Espírito Santo de Deus. As demais coisas, se Deus quiser acrescentar, Ele acrescenta. Mas é necessário que o reino de Deus esteja em mim e eu esteja no reino de Deus. Aí entenda que chegaram a Davi e falaram: ó, Davi, Obed-Edom está prosperando. Ó, Obed-Edom lá, Davi, ó, está prosperando. Davi o quê? Está prosperando. Davi louvou a Deus e foi ali muito feliz novamente buscar a arca da aliança. Mas houve a diferença. Davi, ele colocou a sua veste sacerdotal. Ele colocou ali, irmãos, as suas roupas de adoração. Ele colocou ali, irmãos, a roupa de sacrifício diante do Senhor. E foi até a casa do Obed-Edom buscar ali a arca da aliança. Colocando a arca da aliança sobre os carros, a primeira coisa que Davi fez foi sacrificar um boi e ofertar ao Senhor. O evangelho foi banalizado. Colocaram o homem no centro do evangelho. Colocaram o homem como é o centro de tudo. O homem não é centro de nada. Quem é centro é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que se negar somos nós. Quem tem que carregar a cruz somos nós. Naquele momento ele sacrificou. Qual o seu sacrifício nessa noite? Qual é o teu sacrifício? Limpar todo o teu coração. Não é? Limpar todo o teu coração. Nesse momento é você parar de ser criança, parar de ser menino e começar a buscar uma maturidade espiritual diante do Senhor. E começar a caminhar aprendendo com sinceridade o que Deus quer colocar no teu caminho. E o que Deus coloca é bom, é maravilhoso. É algo que transforma o nosso ser e transforma todo aquele que está em volta de nós, no nome de Jesus. Ele foi sacrificando. E a Bíblia fala que ele começou a pular, começou a dançar com alegria. Aí eu digo: por que eu me alegrei com o louvor dos jovens? Por que me alegrei com o louvor dos jovens? Porque quando você adora o Senhor, o Espírito de Deus te alegra. Ele comove o teu coração. Ele coloca em você uma emoção e faz você meditar a sua vida toda, até onde você está chegando, através do conhecimento da palavra de Deus. E naquele momento, Davi dançando, pulando, ele entrou sobre a cidade de Davi. A sua esposa Mical estava na janela olhando, e olhou Davi ali, irmãos, sem as suas vestes de reis. E ela olhou para o seu marido com desprezo. Irmão, entenda que todos aqueles que querem seguir com verdade a palavra do Senhor são desprezados. Não é? Todo aquele que quer cumprir com a verdade, todo aquele que quer pregar com justiça, todo aquele que prega a palavra realmente sendo pregada como ela é, são desprezados. Porque muitas pessoas só querem ouvir o que quer ouvir, mas não quer ouvir o que Deus quer falar. Quer se encher de ego, quer se encher de palavras que massageiam o teu ego. Eu digo para você, irmãos, quando o diabo não derruba você, irmãos, aleluia, glória a Deus, com críticas, ele te derruba com elogio. Está entendendo? Por isso que, irmãos, Paulo dizia que eu diminua e que Cristo cresça na minha vida. Não é eu querer eu ser alguma coisa, é Deus ser alguma coisa na vida de todos nós, no nome de Jesus. Então entenda que a mulher que era casada com Davi desprezou quem? Davi. E olha só, irmãos, nós não podemos andar por crítica de pessoas, não podemos andar, irmãos, por fofoca. Sentimentos malignos de pessoas contra nossas vidas não pode nos abalar, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos mudar. Devemos permanecer firmes e fiéis na vocação a qual Deus nos colocou, no nome de Jesus. Entenda que ela dizia para Davi: as suas servas ali, ó, não vão te respeitar. Essas mulheres estão vendo você despido, nu, não vai te respeitar assim, você e sua coroa não vão te respeitar. Davi diz: eu mostro a minha fidelidade, eu mostro que eu sou diante de Deus, eu vou continuar assim. E com Deus, todos esses vão me respeitar. Ou seja, quando você é iluminado, você é. Quando você é de Deus, você
Não precisa forçar. É algo natural que vem dentro de você para fora. Vem de dentro para fora. Não precisa, irmãos, ir para cá, lá não. Ser do Espírito, a primeira coisa que mostra é o caráter e a personalidade que você tem. Então não precisa, irmãos, nós tentar fazer uma fantasia, atuar com alguma coisa para parecer alguma coisa diante dos homens. Aquilo que brilha sempre vai brilhar. Está entendendo? Aquilo que é luz sempre vai ser luz no nome de Jesus. Seja você cheio da sua fé. Amém? Seja você na sua simplicidade. Seja você na sua humildade. E com isso, a cada palavra que Deus coloca nesse santuário, Deus vai crescendo você. Amém? Fica de pé, senão eu vou tomar foto ao tempo do pregador. Amém? Coloca a mão, pega na mão do seu irmão. Eu senti de falar isso, irmãos, eu não sei porquê, mas acredito que Deus está trabalhando no coração de alguém, tratando alguém aqui, aleluia, Jesus Cristo. Temos que ter aliança com Deus, mas uma aliança verdadeira, não é? E quando Deus está na nossa vida, tudo acontece de bom, sim ou não? Sim ou não? É ou não é? É ótimo, é maravilhoso, não é? Parece que as coisas acontecem naturalmente, parece que chega em você. Você não precisa se esforçar, porque Deus começa a abrir os seus caminhos. Então agora feche seus olhos, abra o teu coração, porque eu acredito que Deus vai derramar Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus. Mas eu vou fazer um pedido para você. O profeta Milton falava assim, que em glória você vai alcançando os patamares até chegar. Vai cansando em glória, vai falando glória, glória. Ficando mais, da sua glorificação tem que colocar um sentimento, não emoção, sentimento. A sua oração começa com o seu sentimento. Começa a glorificar. Começa a glorificar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo agora. Santo, Santo, Santo. E é o Senhor. Aleluia. Ele é santo. Jeová Jireh.
de fé sobre cada coração. Acende, Senhor Deus, duas medidas de fé sobre o outro coração. Tira o desânimo, aquele que se apostatou, Senhor. Coloque a ciência do entendimento para compreender a sua palavra. Senhor, nessa noite está sendo liberado, Senhor, o teu Espírito sobre essas vidas. Uma nova história será escrito, novo renovo será imposto, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito do Deus Altíssimo. Glória ao Espírito Santo do Senhor. E que nesse momento, diante dessa glorificação, o sacerdote que vai trazer a palavra vai estar em frente da igreja agora, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É gostoso poder receber a oportunidade em meio a essa glorificação. É gostoso poder ter a oportunidade para falar sobre a graça e o poder de Deus em meio à glorificação ao Altíssimo. Com isso eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estiverem em pé podem sentar. Aleluia. Toda a palavra trazida sobre esse santuário, ela é de Deus para a nossa vida. Antes de Deus falar com vocês, primeiro Deus fala comigo. Antes de Deus cobrar você, primeiro Deus me cobra, porque eu que estou aqui trazendo a palavra. Não estou aqui por ser melhor do que ninguém, mas com o encargo e a responsabilidade de pregar a palavra de Deus esta noite. Se você puder e trouxe a sua Bíblia, faça o favor de abri-la no livro de João, capítulo 5. O versículo é o primeiro. O Evangelho segundo escreveu João, discípulo amado. Capítulo 5, de número 1, nós vamos entender mais ainda o porquê de Deus na nossa vida, porque que devemos glorificar Deus constantemente. E algo Deus tomou a boca do pastor aqui, do pastor Elianquim, e disse assim que não é só muito o clamar, não é só muito o falar, mas Deus conhece o seu coração. Quando você externa, ou seja, quando você põe para fora a sua oração, o seu clamor, isto é um sintoma do que está dentro de você. Tudo o que sai da sua boca é um sintoma do que está primeiro dentro de você. Quando você chora porque dentro de você, se o motivo for a tristeza, dentro de você há uma tristeza. Quando você sorri, é porque você está alegre com você primeiro dentro. E você externa aquilo que está dentro de você. Se você deixar de glorificar esta noite, é porque a glorificação ainda não entrou dentro do seu coração. Se você deixar de louvar a Deus, é porque este louvor ainda não entrou em você. Mas eu convido você a abrir uma porta, escancará-la e deixá-la bem aberta, porque o Espírito de Deus está aqui esta noite. E como de costume, Ele está aqui para transformar vidas de pessoas. Como eu sempre tenho o costume de dizer, o Espírito Santo não está para visitar ninguém, porque aquele que visita, uma hora ele acaba saindo. Mas o Espírito de Deus, ele vem para fazer habitação dentro da sua casa. Como diz o apóstolo Paulo, você é o quê?
Morada de quem? Morada do Espírito Santo de Deus. Então, permita essa habitação, porque ele também não invade. Capítulo 5 do Evangelho de João diz assim, versículo 1: algum tempo depois havia uma dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de, diga com toda a sua força, de, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo, em certo tempo, descia um anjo de quem? Um anjo do Senhor, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eu quero pregar numa linha profética, onde eu creio que está escrito na Bíblia. Algumas contradições que dizem que não havia anjo que tocava as águas. Há uma cultura, na época, uma cultura romana, pagã, que havia ali um deus chamado Asclépio, que era o deus da medicina. E se confunde muito isso em teorias, dizendo que ali era, que os judeus pegou um costume dos pagãos romanos para fazer a mesma coisa, acreditava que ali era um anjo que descia e tocava as águas. Mas eu não quero contrariar o que está dentro da Bíblia, eu não quero dizer para você que não existia anjo algum. Eu quero ir dentro da Bíblia que diz para você que havia um anjo de quem? Que agitava as águas de certo em certo tempo. Então, João ele começa a descrever que Jesus vai até aquele tanque de Betesda, aquele local batizado como tanque de Betesda, e ele vai ali, e João está dizendo assim que naquele local, naquelas águas, um anjo vinha de certo em certo tempo e tocava ali as águas, agitava as águas. Por agitar as águas, todo aquele que primeiro se lançasse sobre elas, tocando-as, seria curado de qualquer enfermidade. E isto espalhara muito, ao ponto que chegou a ter uma grande multidão de enfermos ao redor do tanque. Havia sobre o redor daquele lugar homens e mulheres, coxos, cegos, paralíticos, mancos, leprosos, com infinidades de enfermidades que estavam esperando o agir do anjo a tocar as águas. Veja, versículo 5. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, quer ficar são? Veja, acompanhe até aqui, daqui em diante a gente vai começar a pregação. Aquele homem estava ali há quantos anos? Repita com grande força. Com grande força. Há 38 anos, Jesus ficou na terra de forma corpórea, como homem, forma física, 33 anos e meio por volta disso. Aquele homem estava ali antes da vinda de Jesus. Antes que Jesus tivesse ali o nascimento físico, aquele homem já estava naquele tanque esperando uma grande cura. Quando eu comecei a ler essa mensagem hoje, logo pela manhã, quando eu despertei, eu comecei a ler essa mensagem, eu me questionei e falei, Senhor, por que Jesus vai àquele lugar onde havia tantos enfermos? E eu acredito que essa minha pergunta não é uma pergunta única, não é individual. Por que Jesus vai a um lugar onde havia tantos doentes e cura apenas um homem e sai? Seria tão fácil Jesus poder falar assim, forma fila, né? Forma fila e eu vou curar
um por um. Mas por que um só homem, Jesus, cura e vai embora? E quando eu comecei a parar para meditar, eu falei, meu Deus, onde eu vou achar essa resposta? Onde eu acho essa resposta? E eu fiquei pensando comigo, e quando eu li de novo e olhei a idade de tempo de enfermidade dele, que diz 38 anos, nós não sabemos a idade correta dele, mas a idade de enfermidade está dizendo que era 38 anos. Eu fiquei pensando, por que aquele homem não desistiu? Por que aquele homem paralítico, ele não foi embora? Porque é muito tempo esperando algo que não acontece. Por que aquele homem simplesmente não saiu? Sendo que já havia 38 anos de uma grande espera. Era uma fila muito grande para se esperar. Por que ele não vai embora? Porque assim, 38 anos paralítico, sofrendo, vendo pessoas sendo curadas e ele não. Foi quando eu entendi, por isso Jesus curou ele. Porque ele não desistiu, ele continuou. Porque imagina você, irmãos, aquele homem mesmo sofrendo, plantou no coração dele uma fé, que deu a ele uma esperança de falar assim, vai passar o tempo que for, mas uma hora chega a minha vez. Pode passar o tempo que passar, uma hora chega a minha vez, vai chegar o meu dia. Quando eu comecei a entender isso, me arrepiou o meu corpo e eu falei, esta é uma fé que se tem, que deve ser exibida para outras pessoas, que é a fé de insistir mesmo quando parece que não está dando resultado. É a fé de crer quando tudo que se vê é improvável acontecer. É a fé daquele que está vendo tudo desmoronando ao seu redor e diz assim, eu estou aguardando a minha vez, mas parece que essa vez está demorando demais. Mas toda vez que ele via um cego sendo ali curado, ele dizia, uma hora chega a minha vez. Quando um manco ali endireitava os seus pés, ele dizia, vai chegar a minha vez. Quando um leproso saía ali com a sua pele totalmente limpa, ele dizia, está chegando a minha vez. E cada cura está chegando mais ainda a minha cura. A cada vez que alguém é curado, mais próximo eu estou de ser curado. É a fé de sempre enxergar um copo sempre meio cheio e nunca meio vazio. Essa é uma fé que eu quero que você diga para você mesmo. Eu quero ter uma fé assim. É uma fé que planta você e diz, você não pode desistir. É uma fé que planta os seus pés no altar do Senhor, no santuário de Deus e diz, não, eu não vou parar. Eu não vou desistir. E vai dizer, está longe. E não, está chegando, não está longe. Talvez está chegando o próximo da fila, sou eu. Talvez o próximo da fila sou eu. Eu estou numa fila, vai chegar a minha hora. É a fé de quem não pode desistir, porque sabe que vai chegar a vez dele. E isto entra no que o pastor, no que Deus tomou a boca do pastor a falar. Porque quando eu comecei a entender isso, eu também lembrei ali daquele cego Bartimeu. Ele começa a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandam ele parar e ele continua clamando, clamando. Eu lembrei também daquela mulher, a qual dizia, Jesus, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. E Jesus não fez nada, ele insistiu. E eu pensei, aquele homem não abriu a sua boca porque ele ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer Jesus. Veja como as coisas acontecem. Para alguns é necessário você clamar, você abrir a sua boca. Mas tem gente que Deus está vendo que não abriu a boca, não tem reclamado, não tem falado, não tem murmurado, não tem dito nada. Mas tem sofrido calado, tem sofrido calada, dizendo, eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer. Eu sei que está chegando a minha hora. E você não tem aberto a sua boca, mas Deus tem te ouvido.
E você está vendo pessoas sendo abençoadas ao seu redor, você está vendo as coisas acontecer com outro, e Deus está falando: não desista, porque eu estou chegando até você. Não pare, porque eu estou indo até onde você está. Aí então Jesus chega até aquele homem e faz uma pergunta: você quer ficação? Você quer ficação? Aquela pergunta soou no ouvido daquele homem, imagino eu, como quem diz assim: o quanto você quer ficação? Porque a pergunta é uma pergunta objetiva: você quer ficação? Quem está doente dirá sim. Mas aquela pergunta ecoa dentro dele como quem diz assim: o quanto você quer ficação? O quanto você quer? E ele vai responder a Jesus dizendo: o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. O quanto você quer ficação? Ele diz: eu quero muito, mas ainda não tem ninguém por mim. O quanto você quer? Eu quero, mas eu quero com grande vontade. São 38 anos, mas ainda não tem ninguém por mim. Essas palavras ensinam muito a gente. Essas palavras nos diz muita coisa, porque quando ele diz assim: olha, não tenho ninguém que me ponha até o tanque. Aquele homem, ele estava, com certeza, a nossa situação muito debilitada. Afinal, são 38 anos. Ele estava em uma situação muito ruim para ele. E ele ficou ali agora. A palavra de Deus aqui essa tradução vai dizer que ele queixou-se. Ele queixou-se a dizer. É como uma queixa, como alguém que está ali falando: não, é não por causa disso. É por causa disso. Às vezes a resposta é tão objetiva. Às vezes o que Deus quer de você é tão objetivo, mas você está dizendo: é por causa disso. Talvez a barreira que você está colocando, ela é só para você. Talvez você está enxergando a barreira que é só sua e que jamais Jesus colocou à sua frente. Talvez uma barreira que nunca se colocou até você, mas você colocou ela à tua frente. A pergunta é objetiva: você quer ficação? Ele responde: mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Aquele que tem o chamado, aquele que tem uma obra consigo e com Deus, Deus fala para você: você quer fazer, você irá fazer, e você diz: mas não faço por causa disso. Eu não prego o evangelho a outras pessoas que estão lá fora por causa disso. Eu não abro ponto de pregação porque a igreja não sustenta. Eu não faço isso por causa daquilo. Esse por causa de outros coloca uma barreira que Jesus nunca colocou. Coloca à sua frente algo que Jesus nunca colocou. Agora trazendo em outra área. Por que então que não aconteceu isso com você ainda? Aí você coloca no seu coração qual área que você quer. O porquê que ainda não aconteceu na sua vida tal coisa? Por que que ainda não deu certo para você isso que você está pensando? Pensou? Por que que não deu certo para você isso? É porque você está colocando o que era para dizer apenas sim, como preocupação na mão de outras pessoas. É porque você está criando barreiras que Jesus nunca criou para você. Você está colocando ali empecilhos que nunca foi dado para você. E você ainda não avançou, não deu um passo a mais, porque a causa do outro faz com que você pare. E isso é um grande problema. A causa do outro, você quer fazer mais fulano, mais ciclano, mais beltrano, mais a situação financeira, mais a situação sentimental, mais isso, mais aquilo. O mais é seu, não é de Deus. A causa é sua, não é de Deus. Ele nunca te impediu de fazer nada, mas você está dizendo que o outro te impede de fazer.
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Veja. Quando eu estou indo, Marcos, Rafael, quando eu estou para ir, eu vejo que alguém pulou à minha frente e chegou primeiro do que eu. Neste momento eu simplesmente paro e vejo que o outro alcançou o que era para mim. Veja. Jesus está perguntando, você quer ficação? E ele diz, quando eu vou, alguém vai à minha frente. E eu paro, porque alguém já foi e já fez. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, eu não sei o como poderia acontecer, e se respingasse aquela água sobre ele, ele fosse curado também. E se você dissesse, não, por mais que alguém já está fazendo, deixa eu fazer junto com você. Deixa eu te ajudar a ser feito, então. Não é o que você quer? Aprenda a ter humildade e pegar na mão de quem está com você. Aprenda a ser uma pessoa humilde e diga assim, ó, se você já está fazendo, talvez você está no lugar que eu queria estar também. Então deixa eu fazer com você. Deixa eu te ajudar a fazer, porque a força de dois é mais do que a força de um. Mas por que muita gente não consegue avançar? Porque as pessoas olham o outro como inimigo. Deus usou o pastor Lianquim em algo assim que eu falei, não é isso mesmo. A mágoa que está no coração de um contra o outro. O problema que está no coração de um contra o outro. E eu não estou dizendo de quem está lá fora, eu digo de quem está aqui dentro. Impede que você estenda a mão e diga, deixa eu fazer com você. Não, mas sempre vai na minha frente e eu paro. Então se você parou é porque você não queria ir. Se alguém pulou à sua frente e está primeiro que você, é porque você realmente não queria ir. Mas se alguém está à sua frente, não seja você uma pessoa de coração ruim. Não diga assim, eu não vou fazer, deixa que ele faça. Já que ele tomou a minha frente, já que passou a minha frente. Pegue a mão de quem está à frente e faça junto com essa pessoa, e você vai ver que a força de dois sempre foi mais forte que a força de um. Mas enquanto eu existir no coração, enquanto tiver no coração lá dentro, aquela rincha, aquele problema, aquela coisa ali, impede que você cresça, impede que você alcance o que Deus quer para você. Talvez Deus quer colocar você primeiro sentado. Entenda isso e ouça o que eu estou falando. Talvez Deus te coloque primeiro sentado para ouvir. Porque o dia que você aprender, você se coloca de pé e começa a falar também. Mas não menospreze o lugar que Deus te colocou. Não menospreze o lugar que Deus te colocou. Se você for humilde e saber estar querendo de verdade o que você quer, dê a mão quem está à frente, como você diz, e faça. E você vai ver que Deus vai ser com você também. Aí ele diz assim, olha, eu não sou curado, porque quando eu quero ser curado, sempre vai alguém ali, não tem ninguém que é por mim, sempre vai alguém na minha frente e mergulha primeiro que eu. Mas Jesus está perguntando, você quer ser curado? E ele está dizendo quanto, ele está ouvindo o quanto você quer ser curado. E talvez o quanto ele quer ser curado não seja o suficiente ainda. Talvez o quanto ele quer ser curado, talvez ainda não seja o suficiente. Mas ainda há algo dentro dele que é a fé. Que mesmo em toda essa situação, que agora eu quero que você medite nisso com glórias a Deus. Porque em meio a toda essa situação, em meio a todo este caos, você ainda está aqui. Mesmo você com o coração magoado, mesmo você chateado, existe uma fé em você que você ainda está aqui. E é por isso que Jesus ainda vem para você. E é por isso que a sua hora ainda vai chegar, porque em meio a todo este caos, você não desistiu. Você tem continuado. Aí veja só. Ordenou-lhe Jesus, porque veja, Jesus ouviu toda
a palavra daquele paralítico. Jesus ouviu tudo que ele tinha para falar, todo o desabafo. Ele começou a falar: isso, é isso, é isso. Jesus calmamente ouviu ele. E Jesus ignora totalmente o que ele diz. Jesus ignora totalmente a desculpa, ou a queixa, ou o que ele está dizendo, porque Jesus não está ali para ouvir ali a queixa dele. Jesus foi até ele por um propósito de fé. Jesus não está aqui para ouvir o desabafo, a queixa, mas tem uma coisa que você tem que Jesus quer muito. Tem algo dentro de você que chama a atenção de Deus, sim, e Ele quer muito ainda de você. E Ele sabe que você não desistiu por causa disso. Ele sabe que você não parou, que você não voltou para trás por causa disso. Ele sabe que mesmo com todas essas controvérsias que saem da sua boca, ainda tem algo em você que chama a atenção dele. E ele diz assim: olha, levanta, pega a tua cama e siga, e anda. É isso que Jesus quer de você, porque Jesus sabe que você tem isto com você. Você tem com Deus isso, e Deus tem com você isso, que é a capacidade de ficar em pé. Mesmo com tudo o que está acontecendo, Ele sabe que você tem a capacidade de ficar em pé e de sair e caminhar. Ele sabe que em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer tempestade, Ele já viu você de pé uma vez. Aquele paralítico estava 38 anos enfermo, talvez ele não nasceu paralítico. Talvez você não nasceu no Evangelho de Cristo com o que você está carregando hoje. Talvez você não veio para a obra de Deus com o mal no coração, com o problema, com a situação que você carrega hoje. E por causa disso, a misericórdia de Deus para você diz para você: sabe o que é que você tem que fazer? Sabe o que é que você tem que fazer? Pergunte o quê? Não é todo mundo que quer. Ó, a irmã quer. Pergunte o quê? Levanta e anda. Levanta e anda. Não é com desculpa que você fica de pé. Não é esperando que o outro pegue você para colocar você de pé. Ali, ele esperava agitar das águas, ele esperava que algo externo provocasse nele ali a sua salvação, a sua cura. Ele esperava algo fora, mas Jesus dizia: para você não é o que está fora, para você é o que eu vim provocar, o que está dentro de você. Não é o outro, não é a água, não é o anjo, sou eu que estou aqui e digo para você: levanta e anda. Não é o que vai acontecer, é o que está acontecendo. Porque enquanto as águas é agitada fora para outro, Jesus está falando: as águas estão agitando dentro de você. A sua vontade tem me chamado para colocar você de pé. O teu clamor interno tem provocado em minha vontade de colocar você de pé. Tem dito para você que você não pode parar, porque para muitos é necessária a água agitar lá fora, mas Deus sabe que a água agita primeiro dentro de você. E por causa disso Ele está dizendo para você: fica de pé. Fica de pé, levanta-te e anda. Anda. Como diz lá fora, mete marcha. Faz acontecer. Deixa agora que Deus se responsabilize pelas suas pernas. Se Ele está dizendo para você: levanta e anda, é Ele que está mandando. E uma coisa Ele diz: agora pega a tua cama e siga. Pega a tua cama e siga. É como quem diz assim: sempre olha que esta cama de onde eu te tirei, porque lá na frente Jesus encontra com ele e diz assim: olha, não faças coisas pior, não erre, não peque, porque pode acontecer com você coisas piores.
Ele estava há 38 anos à beira de um tanque com enfermos. Podia acontecer coisa pior. Jesus fala, se você pecar, vai acontecer coisa pior. Ou seja, aquela cama que você está segurando, aquela cama que eu tirei você, que eu falei para você levar ela consigo, é para você lembrar sempre que um dia eu tirei você deitado dela. Mas eu não quero que você volte para o mesmo lugar. Eu quero que você olhe para aquela cama lembrando, um dia eu saí daqui e para aqui eu não volto mais. O passado de erro, veja, isso aqui é para limpar o coração. Essa palavra é para limpar o coração. O passado de erro, a condenação, o mal, tudo aquilo que provocou, que fez você deitar naquela cama, não é hoje, depois de você ficar de pé, não é para você se condenar, não é para você ter um julgo, não é para você se lamentar, não é para você se entristecer com o passado, mas é para você glorificar a Deus e falar assim, eu saí daqui porque Jesus me colocou de pé. Quem te condena pelo passado é Satanás. Quem te condena pelos seus erros é Satanás. Uma vez que Jesus perdoou seus pecados e colocou você de pé, Ele não está apontando o que você fez, não. Agora coloca no seu coração a vontade de servir a Deus de maneira honesta. Porque se você pecar novamente, coisa pior vai acontecer com você. E isso é palavra de Jesus para você, para a igreja. Aquele que um dia saiu do erro, aquele que um dia Jesus sarou, curou, tirou do lamaçal, é para você ficar orgulhoso e falar, de onde eu saí, olha o quanto Jesus me amou, e olha o quanto Jesus teve misericórdia de mim, e mesmo assim, Ele me colocou de pé. Mas também não volte, porque se voltar, coisa pior vai acontecer. Amém? Você crê que Deus está com você? Fica de pé neste momento. É o momento de uma grande oração esta hora. É um momento de grande clamor. Grande clamor é o momento agora de você falar com Deus. É o momento de você tomar agora consigo esta fé. Esta água que é agitada dentro de você. Esta palavra que provocou em você, que agitou no seu coração esta fé. Agora é o momento de você começar a clamar a Deus, de você começar a glorificar o nome como foi ensinado. Vai de glória em glória, vai de glória em glória. Jesus já falou para você, fica de pé, não olha o passado, deixa tudo para trás, deixa lá para trás. É momento de você ficar de pé. É momento de você, em pé, glorificar o nome dEle. É momento de você glorificar a Ele, chamar agora a atenção do Espírito Santo que está nesse lugar. Você é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que chama Ele vem. Todo aquele que glorifica, Ele está ouvindo e Ele está aqui pronto para fazer por você. Mas clame a Ele com a intenção verdadeira. Glorifique a Ele como quem está querendo que Ele venha até você. Houve noite que pudesse pedir no nascer do sol a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse pedir no nascer do sol a esperança. Vamos fazer assim. Eu quero que o povo venha até a frente. Eu quero que o povo venha até a frente. Você vai vir até a frente. Os ungidos vão fazer como uma meia-lua em volta do povo. Então eu convido você que quer ser tocado por Deus, você que está aqui para esta oração, para esse grande clamor, eu convido que você venha. Os ungidos faz da ponta do santuário
em volta do povo. Mas os ungidos dá a mão aí, ó. Dá a mão aí, começa a correr. Volta no povo do santuário. Essa corrente de ungidos agora, essa corrente aí de ungidos, evangelistas, obreiros, diaconisas, essa corrente aí vai acender o povo aqui junto com o santuário. A gente forma agora uma coisa só, o santuário com o povo, uma ligação só. Agora vocês estão também dentro do santuário. Agora mais uma corrente só. O santuário agora é um só com o povo. E a presença de Deus que manda sobre este lugar, o santuário dos 7 Espíritos, é onde você está. Eu digo pra você que você está no santuário de Deus. Você está onde os milagres são possíveis de acontecer. E aonde a mão de Deus toca a sua vida. Noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Sou o Espírito de Deus. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Aleluia.